Olá, tudo bem? Eu sou o Fábio de Renzo e esse é o nosso podcast Comunicação Interna Sem Fronteiras, um espaço que a gente sempre está trazendo convidados especiais para falar sobre liderança, recursos humanos, inteligência artificial, compliance, que é o tema de hoje, que vocês vão ver daqui a pouco com mais detalhes. Então, eu sempre comento, né, um grande laboratório onde a gente pode compartilhar, dividir com os colegas, trazer ideias. E se você curte, se você gosta dessa nossa série, né, comente aqui, mande opiniões pra gente, manda sugestões, tá bom? Já estamos mais de 150 episódios dessa série, desse programa, então é muito especial pra gente. Eu queria agradecer, fazer um agradecimento especial para a Digital Six, que é o nosso patrocinador, nosso apoiador nesse projeto. E é bem interessante, e você até, depois deles, se quiser saber mais, eles basicamente é uma empresa que trabalha com inteligência, com a tecnologia, ao invés de ter aquelas. Lembra, né, do treinamento, tinha que ter a lista de presença, para você ter que pegar, fazer auditoria e mostrar. Eles transformaram isso, modernizaram isso hoje com o seu crachá, o crachá do colaborador, que normalmente os crachás já tem o que eles falam de uma tecnologia NFC. Então, o próprio crachá, você está lá, ele passa uma maquininha, já computa direto Legal. no banco de dados, você consegue saber lá se a pessoa participou do treinamento, quantas horas participou, inclusive fazer uma gestão melhor. Então, a Digital Six tem esse trabalho muito interessante. Então, se você quiser conhecer melhor sobre eles, tem aqui a mensagem, tem aqui as informações, tá bom? Muito obrigado, Digital Six. Olá, meu amigo Denis, como é que você está? Como é que tá, Fábio? Prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Muito bom, eu que agradeço, já tinha tentado algumas vezes, né? As Já. agendas aí, nossas, a sua especial. É. Ô, Denis, eu sempre falo o seguinte, né? A gente tem um tema que a gente quer falar um pouco sobre compliance, até um pouco da sua história, mas antes de falar exatamente, e antes de fazer aquele seu currículo vital, aquelas coisas, me formei aonde, eu sei que você é professor também, né? Enfim, a gente teve a felicidade de ter trabalhado juntos na época da É TAM isso ainda. aí. Já me senti em casa, o aviãozinho aqui. Mas hoje, quando você chega em casa, sua família, né? O seu filho tá. Meu filho tá com 19 anos. Já tá um pouquinho, já tá uma outra fase. Mas assim, quando ele talvez um pouco mais novo, se ele te perguntasse hoje, papai, o que, que você entrega no final do dia? Claro, tô falando aqui da questão mais do trabalho, né? Tem suas questões Claro. pessoais, mas assim, o que, que você faz, papai? O que, que você entrega pro mundo hoje, Denis? É interessante, Fábio, uma pergunta, porque acho que isso casa um pouco quando você pergunta para alguém, né? O que é compliance, o que você faz. Outro dia teve uma situação interessante que um colega dentro do serviço teve que falar sobre isso, porque ele estava representando um grupo grande e eles têm um pouco de dificuldade de entender, porque você trabalha um pouco mais nos bastidores, uma questão de proteção do executivo, uma questão de proteção da empresa, uma blindagem das regras. Aí você fala, é para tornar chato o dia a dia? Não, não é. Quanto mais segurança você tem, quanto mais você entende para onde o trilho te leva, você consegue ter mais criatividade, você consegue entender quais são os limites, até onde você pode ir, o quanto você pode sair fora, porque o trabalho de riscos, ele é um trabalho que você precisa entender onde você está pisando. Perfeito. Né? O teu campo minado, onde estão as minas? Se você entender qual é o mapa do jogo, você consegue jogar ele e você consegue performar. Mas o que eu costumo, né, sendo muito específico assim, voltando à tua pergunta, o que eu entrego hoje? Eu procuro entregar o bem-estar para o executivo, a tranquilidade dele tomar uma decisão e amanhã não ser pego de surpresa por um efeito rebote dessa decisão que ele tomou. Acho que essa é a grande. E trazer para a empresa cultura. Cultura, né? Cara, a gente trabalhou junto numa época em RH e a gente sempre falou de cultura, 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 e eu acho que compliance, mais do que regra, é educação, é cultura, porque você não muda crença muitas vezes, você tem que trabalhar com cultura. Eu quero depois, a gente vai falar um pouco sobre isso, esse comentário que você fez é bem importante, porque às vezes a gente confunde achando que regras limitam a criatividade. E depois eu vou até trazer um exemplo que eu vivi, que eu acho que justamente é o contrário. Confesso que no primeiro momento eu também tive essa sensação, e hoje eu também tenho a leitura com a tua. Mas para que, assim, em linhas gerais, assim, só para a gente entender, né, eu brinquei aqui a questão do seu currículo, assim, a gente trabalhou na TAM, mas assim, em linhas gerais, a sua formação, você começa... Eu sou formado em Direito, é interessante porque desde cedo eu sabia que eu queria isso, mas eu tive uma escolha a fazer na vida, quando eu trabalhava na TAM já,
meu pai faleceu e eu tive a oportunidade, acabando na faculdade de Direito, eu já era estagiário público, já, carteirinha da ordem ali e tal, mas eu tive que escolher entre o certo e o incerto. Eu tive uma oferta de estágio na época, numa multinacional química, em Guarulhos, mas naquela época eu era o filho mais velho, eu ajudava dentro de casa, eu precisei escolher ficar com o meu emprego certo, e foi isso que acabou dando o trampolim para os 20 anos de TAM que eu tive. Ficou 20 anos. 20 anos. Mas foram 20 anos de muito aprendizado. Então eu escolhi não ir para o mundo... nunca quis ser advogado especificamente, mas o direito em si eu sempre gostei muito. Legislação, regra, prevenção, que eu já pensava nisso lá atrás. Então isso eu acabei ficando na TAM, escolhendo essa opção, porque era o emprego certo que eu tinha naquele momento da minha vida, e acabei deixando ali aquela minha paixão pelo direito ali quietinha. Eu falei, uma hora vamos ver o que vai acontecer, e depois de 20 anos tem uma fase da minha vida onde eu falo, acho que chegou o momento. E aí eu faço a transição, né? Dentro da TAM eu passei por muitos departamentos, às vezes emprestado, como um funcionário ali, quando se falava do que era o e-learning, né? A gente implementou o e-learning na empresa. Então eu fui RH, eu fui área de vendas, eu tive a oportunidade de desenvolver projeto fora do Brasil, abertura de base, trabalhando fora mesmo. Olha que legal. Fui. Quando eu teve a expansão na Europa ali, eu tive a oportunidade de trabalhar, fazia meio que bati o escanteio e tentava fazer o gol. E aí voltei para RH, trabalhei na parte operacional também, né? E aí foi onde a gente se conheceu ali naquela fase. Eu sou muito grato àquela fase porque tiveram profissionais como vocês, os business partners, os gerentes que chegavam de fora, e a gente não tinha esse conhecimento de mercado. A gente era muito fechado, a aviação era um mercado fechado, e os gestores que vieram trouxeram um pouco desse power para a organização. E concordando ou discordando, você aprende. Hoje eu olho para trás e falo, cara, quanto ensinamento teve naquela época. Talvez no momento, talvez às vezes a gente até não entende, Não né? entende, é a maturidade, né? Que bom se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje há 20 anos atrás, mas foi muito bom. Mas aí chegou um momento da minha vida que eu decidi fazer uma transição. Eu estava com 40 anos, momento ali que a TAM e a LAN namoraram, se uniram, eu ainda fiquei um pouco como Latam, mas eu decidi que eu precisava fazer uma transição de carreira, conversei com o gestor na época, o gestor entendeu, e foi quando surgiu o compliance na minha vida. Eu sou grato à pessoa também que me trouxe para esse mundo, dentre os vários outros profissionais, mas eu lembro que ele falou assim para mim, eu preciso do teu conhecimento como KPI que você traz na aviação, isso que você mostra como conhecimento, até você estava falando do colega, né, apoiador aqui do podcast, e você fala, né, dessa tecnologia, é algo que a gente precisava lá atrás já. Olha que interessante como casam os assuntos. Mas ele falou, você é um cara que tem todo o conhecimento de lei, o compliance eu te ensino, né, não tem problema. Mas eu tive uma grata surpresa, porque quando eu fiz a transição de carreira, eu fui cair numa situação em que a empresa ela tinha um trabalho a desenvolver, que ela tinha um acordo a ser cumprido com o governo americano. Eu comecei o compliance pelo fim. Já com problema para resolver. Já com problema para resolver, que poucos profissionais têm isso no currículo. Entendi. Né? Então eu sou muito grato. E assim, era uma equipe de profissionais de primeira linha que foram chamados para trabalhar nessa época na empresa. Profissionais de primeiríssima linha, que hoje estão no mercado, e poxa, eu tive os melhores professores. Só que aí chegou um outro momento de novo, onde a empresa ela foi comprada, e é aquilo que a gente fala um pouquinho, a gente já conhece algumas histórias, a gente já sabe quais são os desfechos, ou presume quais são, mediante o que o caminho está mostrando, e eu sempre tive uma paixão. A minha família inteira ela trabalhou na indústria automotiva. Avô, pai, mãe, irmão, primo, tio. E o meu pai era um cara que ele me fazia desmontar carro na garagem de casa. Olha que interessante. Eu aprendi a desmontar, a trocar pastilha de freio dentro de casa, na garagem. Meu pai falava assim, o carro tá com tal barulho, vai lá e desmonta tal coisa. Eu não sabia. Na hora você não gosta e não entende. Né? Você fala, porque eu tal. Mas eu lembro até essas coisas que meu pai fazia. E batata, eu ia lá e era. Eu tinha uma paixão que era tentar entrar na indústria automotiva. Foi quando surgiu a empresa que eu estou hoje, que é a Nissan.
e fui para compliance também. E aí você tem que se adaptar, porque eu cheguei lá, a proposta era uma, e a empresa em constante mudança. Eu cheguei em junho, quando foi outubro, a gestora falou para mim assim, olha, a gente te trouxe por uma situação, mas está mudando um pouco, porque globalmente a empresa está se reestruturando. Fabião, vamos abraçar a causa e, cara, vamos construir, tamo junto, porque não tem tempo para reclamação. Acho que esse é o ponto. E foi. Né, eu gosto de contar essa história em vez de falar de currículo, sou formado. É isso mesmo. Porque eu escutei uma vez o seguinte, o dia que você entender que unir a teoria à prática faz sentido, aí você vai entender o quanto que é importante a escola, a faculdade, mas eu prefiro vamos dizer, essa teoria você sempre vai trazer, porque você vai estudar, mas como é que você faz isso na prática? Como é que você transforma aquilo para não virar o mais do mesmo? Então foi isso que aconteceu e a gente, graças a Deus, se encontrou de novo. E é interessante porque meu caso foi o contrário, porque eu começo no automobilístico e depois vou para aviação, e são duas áreas apaixonantes, né? Indústria, aquela coisa, né? Atendimento, também no caso da TAM, enfim, mas realmente são duas áreas apaixonantes. E aí tem o tal do compliance, né? Que hoje você tem essa responsabilidade. Como eu sempre digo, a gente usa aqui um tema só para poder dar um norte, a gente tem várias coisas para falar, mas a gente colocou aqui, né, essa questão do compliance, ele pode salvar a reputação de uma empresa, né, ou mesmo até do próprio executivo que você colocou, né? Uma primeira pergunta para te provocar, né? O que é o compliance? Para aquele que está nos acompanhando, apesar de me parecer que nos últimos anos isso já é um pouco mais comum nas organizações, mas tem muitos jovens, de repente, que nos acompanham, gente que está olhando o mercado, estudantes e tal. O compliance, de uma maneira mais didática, até que... você também é professor, né? De uma maneira mais didática, o que é um compliance? Por que eu, na minha empresa, ou enfim, não só na empresa, numa instituição, numa escola, né, no sentido... O que é o compliance? Por que eu preciso olhar para esse item, para essa área, enfim? Ele tem toda uma explicação técnica que a gente ficaria horas falando sobre isso, que surge lá atrás nos Estados Unidos. Mas é importante, né? O que eu falo aqui, eu não criei, mas eu acho que hoje você customiza com a experiência que você tem, mas eu trago dos grandes profissionais que tem no mercado, espalhados aí, e que são mestres na matéria. Compliance por si só, quando a gente olha a palavra em si, ele fala sobre conformidade, mas é uma área que dentro da empresa ele monitora se as regras estão sendo cumpridas. Tá. De maneira bem simples e resumida. Perfeito. Agora você fala, esse é o papel do compliance, eu entendo que não. Ele é o apoiador e fomentador da cultura. Eu sempre digo o seguinte, Fabião, eu quero saber o que você faz na hora que não tem câmera olhando. Tá. É aí a hora da verdade. É a hora da verdade. Enquanto tem... Hoje, é aquilo que a gente fala no campo de futebol. Como é que os caras ainda fazem algumas coisas tendo 300 câmeras olhando? Será que os caras não se ligaram ainda que vão pegar e fazendo alguma coisa? Mas e quando você não tem câmera? Que você está com a guarda baixa? Porque aí é aquilo que a psicologia fala, né? Aí você tranquilizou, você não está mais armado, você não está mais com o teu ponto de atenção ligado, vem o teu comportamento, vem aquilo que você costuma talvez fazer. Seja o seu próprio instinto natural. Isso. Então o compliance ele vem para tentar monitorar esse tipo de coisa. E aí você tem aquilo que a gente fala do compliance proativo ou não. Você quer fazer um compliance de papel, paper compliance que a gente chama, simplesmente chama uma consultoria, ou chama grandes profissionais, vai lá e monta um programa onde vai olhar a política, treinamento, comunicação, riscos dentro de uma empresa, o famoso canal de investigação que existe. Isso você põe no papel, você desenvolve, mediante o tipo de empresa que você tem, grande, pequeno, muito controle, baixo controle, mas como é que você realmente atua no dia a dia da empresa? Você é um business partner? Ou você é simplesmente o cara que fala não? Então, hoje o compliance eu vejo como o business partner, aquele cara que ele precisa sentar na mesa. A gente falou agora há pouco, descer para um chão de fábrica, olhar processo, ele não pode ser mais aquela pessoa que fica dentro do escritório simplesmente olhando e analisando situações. Não, ele tem que ir lá, ele tem que conhecer. Porque na hora que você vai analisar risco e possibilidades de tomada de decisão, o compliance tem que ser a ponte, tem que ser aquele cara que fala assim, Fabião, você que já falou daquela área, por
porque eu estou vendo que aqui existe uma possibilidade, uma abertura que a gente pode trabalhar para mitigar o risco, para proteger a empresa, ou aqui o risco é maior e naquela outra. Compliance ele tem que ser a área que une. Perfeito. Né? Eu acho que, até um pouco parecido com comunicação, é uma espécie de um curador, né? Um cara que entra numa reunião, você não toma decisões, né? Não. Quem toma decisão, por exemplo, a RH. A RH diz, vou contratar tal pessoa, né? RH, vou fazer tal treinamento. Compras diz, vou comprar tal produto, certo? A grosso modo. Mas mesmo assim, ele escuta a área de negócios para desenhar o melhor processo. O que compliance traz é, cara, esse cara aqui, eu acho que talvez, né, uma coisa bem simplista, né? Eu acho que esse cara que vocês estão trazendo no mercado pode gerar esse tipo de risco, por exemplo, né? Ou esse esse fornecedor, a gente tem aqui uma análise, sei lá, basicamente, assim, de uma maneira muito simplista, é isso. Eu vou trazendo esse olhar. Todos esses vieses, você tem que olhar para tudo hoje. Hoje você não sabe quem está entrando ali. Isso. É porque, inclusive, tem essa pergunta que eu até coloquei aqui, né? Porque se isso não é trabalhado num sentido cultural, como você colocou, o compliance pode ser visto como alguém que trava o processo. Só não. É o famoso roadblock, né? Então, você só trava. Porque assim, por exemplo, né? De novo, coisas bem simplesinhas, né? Pô, eu vou lá e compro o pãozinho na padaria direto. Pô, eu vou lá e pago. Aí o compliance fala, não, você tem que fazer um processo assim, essa. Pô, você está travando o processo. Na verdade, você está olhando, como você colocou, todas as variáveis que podem acontecer. E se o cara do lado de cá, de uma comunicação, por exemplo, não entender isso, ele acha que você está travando o processo, né? E acho que esse é um ponto importante. Sabe que quando eu comecei no compliance, existe uma figura chamada monitor em alguns processos, que normalmente é alguém indicado por uma outra parte que vai monitorar o processo de recomendações que são feitos e que você precisa implementar melhorias dentro dos seus processos para atender algumas situações pontuais. Eu lembro que as pessoas falavam assim, quem mandou fazer isso? Foi o monitor. Foi o monitor. É igual quando você fala dentro de uma empresa, uma multinacional, que você fala assim, o Global mandou. Isso. Quem é uma entidade? Vai ser um espírito, né? Vai ser o espírito. Quem é? Dê nomes. Coloque dentro do mundo concreto para que a outra parte possa fazer. Teve uma situação de treinamento que nós tivemos nessa época, em que a minha gestora falou assim, a gente precisa transformar o treinamento em algo mais palpável, mais amigável, algo que seja mais compreensível. Porque quando eu cheguei lá, nunca esqueço, os treinamentos eram... Pegava a política, punha no PowerPoint, 2 horas dentro de uma sala, você imagina a tensão e se as pessoas absorviam aquilo. Não, primeiro que estava todo mundo no computador, celular, a galera gostava de ficar no fundo de sala. E eu falei, cara, a gente precisa humanizar isso. Então, quem é o monitor? Quem é o global? Quem é que está determinando que a gente precisa mudar a regra? Então comecei, claro, respeitando o processo de preservação de imagem, uma série de coisas. Eu tirei foto das pastas que esses caras traziam para poder fazer os processos deles. Colocava quem eram essas pessoas e eu começava a falar, gente, sabe quem é essa pessoa? Essa pessoa, esse processo, é isso. Então aí você vê que a pessoa ela para prestar atenção. E da próxima vez que você for chegar nela para pedir ajuda dela para alguma coisa, ela pode até não concordar, mas ela te escuta. Perfeito. E ela passa a entender que aquele processo é bom para todo mundo porque o terá devido para todo mundo. Agora tem uma curiosidade deles, assim... compliance, né, de novo, tentando de uma maneira mais simplista, parte desse conceito que você falou de proteger, né, de maneira mais simplista. Só que é importante a gente dizer que a sociedade vai mudando, né, as regras vão mudando. Aquilo que quando você começou lá, advogado, que teoricamente era permitido ou era menos crítico, porque isso não tem nada a ver com a empresa. Acho que o que eu quero dizer é o seguinte, a questão do compliance não é só ver com a sua empresa, tem a ver sim, como você falou, muito com a cultura daquela empresa, claro. No caso hoje da montadora, mas você tem que ter um olhar para a sociedade, né? Coisas que hoje a sociedade já não mais tolera, aceita. Como é que é isso no dia a dia? Pegando assim, de novo, um exemplo bem prático. Hoje a gente já já discute muito a forma que as pessoas falam, aquilo que no passado era mais aceitável. Hoje não é mais. Um gestor ser mais agressivo com o funcionário, enfim. A sociedade foi assim, foi evoluindo. Hoje não mais.
Isso você também precisa, você, sua equipe, ter esse olhar para fora, digamos assim, do que o mercado está se colocando, do trabalho, sei lá, 6,1, enfim. Você entende? Minha pergunta é, impacta o que está acontecendo lá fora? O que o mercado está se colocando com o trabalho seu também? Muito, porque se você olhar os gestores de amanhã ou os que estão vindo aí já não são mais a nossa geração. Então, se você não olha o que está acontecendo no mundo para poder se atualizar, e aí eu vou fazer um parênteses, o direito ele sempre fala, eu brinco com algumas pessoas, né, quais são as fontes do direito, eu brinco para os novos estudantes, né, e os usos e costumes são uma das fontes. Porque você precisa entender o quanto evolui para que o legislador possa entender se a regra precisa evoluir. O que você falou da regra do 6x1 é a mesma coisa. Por que se discute a regra do 6x1? Porque precisa evoluir. É óbvio que você tem mundos e mundos, Sim. países e países que é cultura. Mas precisa evoluir. Mas precisa evoluir, a gente precisa evoluir. Minimamente colocar na mesa, né? Hoje a criançada nasce se bobear dentro da barriga da mãe com o tablet na mão. É isso aí. O volume de informação que essas crianças chegam hoje é um absurdo. Então como é que você se prepara para aceitar esse profissional novo de mercado? Você está preparado? Acho que é a grande pergunta. Não adianta eu achar que eu vou lidar com um profissional hoje dentro de uma empresa de 50 anos da maneira como eu lido com o de 20, 25. Eu preciso estar preparado, a forma como eu falo, como eu chego. E aí vem um pouco da tua pergunta. O compliance, ele inserido, eu digo, ele participa dessas discussões. Né? Dentro da empresa que eu trabalho, eu faço parte de um dos grupos que tem ali para falar sobre a questão dos direitos das minorias. Perfeito. Porque eu tenho que estar inserido ali. O meu trabalho não é só ver regra e lei do que está bonitinho no papel, nas normas internas da empresa, mas como é que tudo isso conversa para que a gente possa ofertar suporte para que aquilo não vire mais do mesmo ou simplesmente uma regra de papel, para que as pessoas possam ser incluídas. E quanto mais inclusão, mais eu gero oportunidade, mais eu gero ideias novas, mais eu gero outras cabeças. Não adianta achar que aquela regrinha antiga que sempre falava, você tem que trabalhar só com quem você gosta, não sei o quê. Uma vez uma gestora falou para mim o seguinte, qual é o tipo de liderança que você gosta? Eu falei, eu gosto da liderança das pessoas que me provocam ou que saibam mais do que eu, porque eu tenho que ser o maestro. Ele está tocando o instrumento, eu tenho que orientar. Isso. Eu não sei se ela falou para mim, é um absurdo isso que você está falando, porque você tem que ser o mais inteligente. Eu falei, tá bom, ok. Era uma época que você não podia ficar batendo muito de frente, né? Mas não, você tem que ser provocado, senão como é que você evolui? Exatamente, concordo. Então acho que é isso, o compliance participa, ele tá ali no meio porque a gente precisa evoluir. Às vezes você tem situações na sociedade que custam um pouco mais para evoluir, mas elas precisam evoluir, porque o mundo evolui. Eu até fazendo um exemplo figurado, uma vez uma dessas empresas que eu trabalhei, eles faziam, enfim, uma coisa que eu sempre me achava um pouco estranho, mas enfim, faz parte do jogo. Todo colaborador, quando saía no final da fábrica, quando ia embora para casa, eles abriam a bolsa para ver se estava levando alguma coisa. E os caras tinham um processo para isso. E eu me lembro que já faz bastante tempo isso, e aí o cara falou, o cara não tá mais dando, porque os caras hoje... da época já começava a sair com pendrive, que já era difícil pegar, depois começou a aparecer, você lembra o negócio no próprio na caneta, né, informação, e depois com o negócio das nuvens, com o celular, se piorou. Então assim, fazendo uma comparação a grosso modo, o modelo mudou. Como é que você acompanha? Porque o cara abre a bolsa e não tem nada mesmo, né? É isso aí. Mas ele tá levando no celular dele, como é que você acompanha, né? É isso aí, eu acho que a gente não pode, Fabiano, romantizar as coisas. Né? Às vezes, você falou, né, as profissões estão chegando no mundo do compliance hoje, então você tem treinamentos, você tem simpósios, você tem uma série de coisas. E a gente não pode romantizar, porque os problemas eles estão aí, eles ocorrem, tem coisas que nós vamos ter que tratar sim ou sim, não tem como fazer, como essas que você está falando, mas a gente tem que saber como chegar, a gente tem que saber como usar a palavra. Acho que o uso da palavra é algo que eu aprendi com vocês em comunicação também. Você tem que saber fazer uso da palavra, melhor momento, nem toda hora para falar o que você quer, nem todo momento você pode falar o que você quer, da maneira como você quer, da forma como você pensa, a tua verdade não é a verdade do outro. Existe momento para tudo e forma de colocação, mas acho que a gente não pode romantizar. Concordo. Denis, eu acho que
tem uma palavra que se conecta muito com o compliance, que também deve ser muito desafiador, até porque ela em alguns momentos pode ser subjetiva, não sei como é que você lida com isso, que é o tal da ética, né? Como é que é isso, assim? Porque hoje também a questão do compliance passa um pouco por isso, né? O que é ético, para mim pode ser que para você não seja, não sei. Claro que existe algumas, até você advogado sabe melhor que eu, existem convenções, roubar nunca vai ser discutido, tá errado, né? Mas existe na questão da ética, do comportamento, uma coisa que você falou agora, do como, na verdade não é nem o que fazer, né? Hoje o que está sendo discutido mais, eu acho, em relação às novas gerações, não é o que fazer, é como fazer, como dizer para ele o que fazer. Isso. Né? Esse é um tema muito difícil para você lidar quando a gente fala em ética. Como é que é isso para a sua cabeça? A pergunta é interessante porque eu passei por algumas situações, trazendo um pouco na memória aqui, de situações em processos de investigação, em que você fazia algumas perguntas para a pessoa falava assim, mas da onde eu vim? Isso. A minha família... ou aqui na região em que eu vivo, isso é aceitável, ou isso é normal, ou isso... Sempre tirando aquela Bíblia de desculpa debaixo do braço, eu brinco, né? Normalmente quando você é inquirido, você tira uma Bíblia de desculpa debaixo do braço, vê capítulo tal, versículo 5 e acha lá. Tem algumas pessoas que nunca entendem que elas estão fazendo algo que não deveria estar fazendo. Por quê? Porque é o que você traz de casa. Isso tem a ver com, desde pequenininho, o que você escutou, o que você aprendeu, o que deveria ser, o que não deveria ser. E quando você fica maior, que você tem a sua autoconsciência, que você começa a ter o seu autoconhecimento, como é que você se molda para o mundo? É interessante hoje quando você está num almoço familiar, em que você escuta filhos falando algumas coisas que você fala assim, nossa, mas de onde veio isso? Porque eu não ensinei. É tal da evolução. Sim. Porque escuta na escola. A ética, você trabalha todos os dias com isso. Porque é o que você falou. O Cortella fala muito disso daí, o Karnal, né, os grandes pensadores. Né, tudo que eu quero, eu não posso, eu posso, mas não devo. E assim vai. Por quê, Fabião? A empresa tem uma regra. Eu costumo falar que o código de conduta da empresa... As pessoas falam assim, o que eu posso e o que eu não posso fazer. Eu sempre falo o seguinte, olha, o código de conduta é o teu guia. O código de conduta da empresa vai determinar o que ela espera de você como comportamento, porque eu não vou mudar a tua ética. O que é aceitável como comportamento que eu espero de você, e você vai entender o que você pode esperar dela. Não há surpresas. Você não pode amanhã chegar e falar o seguinte, olha, eu não sabia. Como você não sabia? Nos programas de recepção de novos funcionários, os famosos onboardings, blá, 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 uma das primeiras coisas a ser cascateada é o código de conduta da empresa. Leia. A gente não tem costume da leitura. Você precisa ler. Posso não concordar. Mas é a regra para você assinar e falar, eu quero ficar aqui. Quando eu saio, que eu bato meu crachá na saída, que eu faço controle ou não de hora, seja o que for, quando eu passo numa catraca que vistoriam a minha mochila, porque é o que eu falei, eu não posso romantizar e achar que não vai ter roubo de peça, por exemplo. Eu preciso olhar. É aquela regra a seguir. E é óbvio que embaixo daquela regra você tem as outras. Quando você afirma, quando você assina um contrato de trabalho, você está dizendo, eu aceito as regras. Eu aceito as regras do jogo. E estou suscetível às consequências de não cumprir as regras do jogo. Então... Porque eu não vou mudar a tua ética. Aquilo que você trouxe, você aprendeu. Pode ser que com base em tudo que você vivencia ao longo de anos dentro de um lugar ou de qualquer momento, de qualquer lugar que você venha pertencer, uma igreja, uma empresa, um núcleo de amigos, um clube, você se molda aos comportamentos ali. E cada um deles tem uma regra que você tem que cumprir. Mas volto para aquela questão, não tenho câmeras. Qual vai ser o meu comportamento? Perfeito. O que é aceitável ou o que eu entendo como meu modus operandi no dia a dia? Eu acho que você traz um ponto muito interessante, que é essa história que às vezes a gente romantiza mesmo, né? Pensando nos ambientes de trabalho, você tem regras, né? Claro que às vezes, esse exemplo que eu dei da peça, às vezes também não é só no sentido de desconfiança, no sentido da mensagem que eu estou passando para os demais, né? E obviamente, provavelmente tinha ninguém criou do nada, né? Deve ter acontecido isso. Esses dias eu tive numa empresa que os funcionários eles passam crachá e
acho que tem uma tolerância de meia hora para chegar, para não ter desconto, absenteísmo. E no final da tarde, se você passa 1 minuto antes do horário, você perde o VR. Quando você olha no primeiro momento, isso te assusta demais, né? Quando você chega na empresa e fala, nossa. Aí você vai aí de novo, você precisa entender, né? Por que isso está acontecendo? Por que tá acontecendo? Aí, na época, aí eu entendi que foi assim, a pessoa estava abusando, começava a sair 15 minutos antes, né? É exatamente isso, a gente não pode romantizar, né? A gente esquece do histórico, né? Quando alguém, eu fiz essa pergunta, mas você acha que alguém teve essa ideia só porque teve essa ideia? É isso aí. Então, assim, claro, isso não impede que a gente, com os novos tempos, tenha que voltar para essa regra, por exemplo. Eu acho que tudo é vivo. Tudo é vivo. E dizer, talvez hoje a gente está mais maduro enquanto organização e essa questão do minuto, hipoteticamente, pode abrir. Mas perceba, assim, eu acho que é importante essa sua fala. Nesse ponto, eu acho que a gente se perdeu um pouco, fazendo outros episódios aqui, né? E eu acho que uma coisa vai combinando com a outra. O mundo do trabalho, ao longo dos anos, se conectou muito com a vida pessoal. A gente não consegue mais dividir o que é trabalho e o que é vida pessoal. Principalmente da pandemia, que a gente ficou muito dentro de casa. Isso. Então, aquilo que eu tinha uma certa liberdade em casa, não dá para ter no trabalho, cara. Não dá, é isso aí. E isso não quer dizer que o trabalho é ruim, que é um trabalho... Não é. Existem regras, existem um trabalho em equipe, existe uma mensagem que quando eu faço uma advertência no outro, não é só por isso... É porque eu também estou dizendo para o grupo dos outros colegas o quanto que aquela mensagem é importante, não é isso? Claro. Vamos usar um exemplo de um objeto que a gente tem na mesa. O avião. O cliente ele chega hoje no check-in da companhia aérea, ele fala assim, a hora que a funcionária do check-in fala para ele que ele tem que pagar um excesso de bagagem. O cliente fala, não, mas é só 1 quilo. Eu tenho 24 e não 23. Ah, é 1 quilo. O que vai ser 1 quilo? O cliente não sabe que por trás disso está peso, balanceamento da aeronave, tem um custo, porque é 1 quilo dele pode ser do outro, não sei o que, no final a empresa está gastando mais combustível, tem um fator de segurança envolvido. Super. Você sabe disso, a gente vive lá, né? Aí a funcionária fala assim, porque ela muitas vezes o cara é um cliente importante, é a primeira vez, ela fala, tá bom, vamos liberar. Aí vai lá, o supervisor, a gente vai lá, ou ela tem autonomia para isso, ela vai lá e libera. A regra dos 23 não existe mais para essa pessoa, muitas vezes. Ela vai chegar com 25 a próxima vez. E não vão ser 2 quilos de diferença. Ele vai falar, não, mas é um só. É 24. Eu falo, não, mas me passaram com 24. Passou com 24, o que é 1 quilo a mais? E sempre vai ser 1 quilo, porque o meu discurso está adaptado àquilo que eu necessito. Então a gente vem para esse tipo de coisa. A peça é a mesma coisa, ou seja, qualquer modelo de negócio. O que a gente precisa, e aí... o poder da comunicação, como eu explico. Dentro do compliance, com os processos que existem, eu nunca vou expor as pessoas. É verdade que o ser humano adora ver um sangue, né? Ele vai lá, ele abre um processo de algo que ele entende que está errado, e principalmente quando atinge a ele essa situação, ele quer que você vá lá e enforque alguém em praça pública para ele entender que a demanda dele foi atendida. E eu falo, não. Ninguém vai ficar sabendo o que acontece. E aí vem a reclamação por causa do ego das pessoas, não, porque ninguém faz nada, ninguém toma... Não. Nos bastidores está todo mundo trabalhando. E pode ser que dali saia alguma coisa, dali não saia nada. Mas a mensagem que fica, como você fala das medidas de remediação, advertência, seja o que for, a pessoa que fez alguma coisa, ela vai saber, ela vai ter a sanção que ela precisa ter, ela vai entender, e acabou. Eu não preciso sair por aí bradando aos 4 cantos. Mas sim, existem situações, sem o romantismo, em que as pessoas vão precisar entender que existe consequência a uma ação tomada. Sim. Mas é como eu comunico. Para que essa mensagem possa ser levada, e mais uma vez, é o processo de educar, cultura. Porque eu não gosto de palavras como vamos punir, vamos fazer algo negativo. Não. A gente precisa educar. Cara, a minha passagem pela área de treinamento da empresa que a gente trabalhou me fez entender o quão importante é a educação. Eu sempre acreditei, porque eu tive uma tia que ela foi uma referência, nome de escolas, para
para crianças com dificuldade auditiva e visual. Eu sempre falo dela, porque ela para mim foi um exemplo, do quanto ela lutou por isso. Eu sempre acreditei na educação, mas quando eu passei a viver o que era educação corporativa, porque hoje as pessoas chegam e você precisa ajudá-las a performar, para que o negócio seja próspero. Então, eu acredito muito na palavra educar, criar cultura, né? E não no processo de... até isso para mim é o que pega, Fabião. Concordo 100%, até comentar contigo, né? Talvez até, se já deu algum exemplo, até se você quiser ter outro exemplo, que é justamente isso, como é que você transforma essa questão do compliance numa cultura e não numa regra? Porque a regra, ela, no primeiro momento, realmente são coisas estabelecidas e precisam ter, né? Mas isso é cultural, é a história de não estar com a câmera. Isso. Né? Como é que é... essa pergunta, né? Como é que você se comporta quando ninguém está te olhando? Isso é cultura, certo? É isso aí. A regra está lá. É claro que a gente nunca vai atingir 100% de todo mundo, mas esse é um desafio que você tem de transformar, acho que no seu dia a dia hoje, é como é que você faz esse exercício com a sua equipe para que os seus, no caso, entre aspas, os colaboradores da empresa, os demais, não entendam aquilo só como uma regra. Talvez no primeiro momento seja uma regra, até porque parte disso, mas isso vira uma cultura, né? Acho que você tem que usar exemplos. Eu aprendi que símbolos ajudam. Sim. Para tudo. A gente aprendeu com mudança de cultura que se você não tiver símbolos, esquece, não pega. Até para reforçar, fixar mesmo. Isso. Eu vou voltar a um dos pontos que você colocou, que é, por exemplo, o risco. Você tem exercícios que você faz numa empresa para entender quais são os riscos que você tem. Os assessments de risco, conversando com as áreas para entender onde existem as oportunidades de você atuar. Mais uma vez, comunicação. Você pode pegar os exemplos dos exercícios que você faz e trazer para as discussões para mostrar para as pessoas e evidenciar. Olha, se nós não tomarmos tal ação ou tal cuidado aqui, esse risco que você está vendo, ele se transforma num potencial problema. Quando você fala a língua das pessoas, elas entendem. E aí é que vem os exemplos. Então, eu não cumpro com uma regulamentação, vamos pegar, da indústria da aviação. Eu não cumpro lá com o procedimento de segurança de checagem de passaporte. Você pode ser negligente a esse ponto, só que você vai ter um problema ali na frente, que pode te fazer vir a perder uma concessão de uma rota. Na indústria de cosméticos, se você não respeitar os processos de produção das pastas químicas que tem ali, quando você invasa, você pode ter um problema. Sim. Se você não deixar muito claro que é proibido o uso daquele produto para determinada situação. Né? Uma vez lendo uma revista, eu vi que uma pessoa processou uma empresa porque ela fez um uso de um creme num lugar indevido e depois processou a empresa. No momento lá era um risco, mas o que acontece? Por estar bem determinado na bula de uso do produto, a empresa ela acabou... Estava descrito que não poderia usar em certas partes do corpo, mas o cliente falava que não estava. Ele não leu. Entendi. Então, são exemplos. Aí você fala assim pro cara que escreve a bula, pô, mas é muito detalhe, é muita coisa, será que precisa chegar nesse nível? Sim, precisa. Se você vai para uma indústria automotiva, precisa ficar bem claro para as pessoas que a forma que você tem de usar aquele automóvel que foi produzido, ele tem certos limites. Que quando você chega e leva ele numa oficina que ela não é uma revenda autorizada, que não conhece o produto a fundo, que você modifica as especificações técnicas, você está expondo a um risco. Você tem que trazer exemplos. É isso. Se você não traz, as pessoas não entendem, aí vai para a equipe. Você tem que trazer para a equipe, dizer para a equipe, como que você chega nas pessoas? Não é um simples fato, faça porque tem que fazer. É um convencimento positivo. Explique para as pessoas, você vai gastar mais tempo? Pode ser que sim, mas você faz isso uma ou duas vezes, você não vai precisar da terceira, enquanto que se você não fizer, esse processo de repetição ele vai ter que ser sempre. E isso cansa, isso deixa você exausto, isso perde propósito, não leva para o resultado que você quer. Esse ponto, só fazendo um parênteses, é interessante o que você falou de deixar claro, né? Porque isso também, não só em termos de reputação, mas em termos de marca, né? Outro dia tinha um meme, né? Meme não, era uma foto mesmo de uma camiseta e tinha uma etiqueta atrás, uma camiseta infantil, falou assim, para lavar na máquina, mas sem a criança. Tipo, tire da criança. Tira a camiseta. Claro que ali, meio que exagero, claro. Mas se você leva ao pé da letra de muitas coisas, né, é aquela coisa que o pessoal às vezes brinca, né,
o meu computador não está funcionando, você já ligou na tomada? Isso. Né? Então é um pouco assim, tem um pouco do sentido figurado aqui que eu estou trazendo, mas esse olhar, né? E o pessoal que trabalha com isso precisa ter esse tipo de coisa. Esse negócio do remédio aí, da pasta que você falou é importante, né? Passou num lugar que não devia, né? Interessante isso, né? E por que a área de TI, às vezes a gente fica bravo com a área de TI, ela fala assim, mas o senhor apertou o botão tal? Você fala, não, meu amigo, vamos pro slide número 2, eu já fiz isso. Mas essa é a sua realidade. Você conhece a realidade de outros mercados que você não vive? É isso aí. Eu tive alguns colegas que foram trabalhar em outros estados, da nossa época, ou outros países, e você escuta as histórias que eles contam, a gente vive numa realidade diferente. Total. São Paulo não é igual a Belém, que não é igual a Roraima, que não é igual a Curitiba. São realidades diferentes. Perfeito. Se a gente fala de país. E desculpa, quando a gente fala de estados dentro de um mesmo país. Imagina país, Fabião, que você tem culturas diversas. Então... Agora uma pergunta pesada, né? E o papel do líder nessa história toda? Porque assim, vamos lá. O Denis foi lá, organizou o compliance, sentou com a galera, fez o treinamento, chamou sua equipe, mostrou todos esses exemplos. Os colaboradores, do modo geral, vocês têm fábrica também, né? Tem fábrica. Então os colaboradores, do modo geral, estão, entre aspas, ali obedecendo. Então, de novo, entre aspas, o compliance versus as denúncias, tal, tá tudo bem. Tem um ou outro ali, tá dentro do regular, né? Sei lá, num mês, num semestre. Aí vem um líder, num comentário dele, num olhar dele, que talvez ele não teve esses cuidados. Isso acontece, não estou dizendo que aconteceu com vocês, mas isso pode acontecer. Um líder pode, com todo respeito, detonar todo esse trabalho por um comportamento, por uma postura. Acho que é importante a tua fala, porque eu não estou falando pela Nissan. Não, sim. Acho que isso é importante. Estou falando pelas experiências que a gente passa. Independente de atuar na área de compliance, porque eu trago todo o histórico profissional. Eu tive situações na minha época de estágio profissional que você olha hoje e fala, meu Deus do céu, cara. Sim, estou falando de anos atrás, mas voltando especificamente para a tua pergunta, se ele não tem o papel ativo em entender que tem, não adianta, porque eu volto para a questão do que você faz quando não tem câmera e qual é a mensagem do líder. Porque aí o líder pode virar e falar o seguinte, numa reunião entre altos líderes, deixa o que esses caras estão falando ali, porque esses caras só ficam enchendo com esse tipo de regra. É mais do mesmo, não sei o quê. O diferente do líder que fala, não, eu tenho uma preocupação legítima com cultura ou risco, e eu prefiro colocar minha cabeça no travesseiro à noite e dormir tranquilo do que receber um telefonema de manhã porque eu tenho algum órgão do governo lá batendo na minha porta por um problema que aconteceu. O líder ele tem papel fundamental, mas eu preciso também ajudar o líder a entender isso, porque alguns entendem de maneira mais fácil, outros não. Hoje, e ao longo da minha trajetória, foi muito bom porque eu tive líderes que sempre entenderam esse papel e apoiaram. Mas acaba, Fábio, acaba porque tem a questão do que esse cara acredita, a ética, modelo dele de liderança. Por que vem aí a NR1 que veio? Né? Por que tem alguns profissionais de mercado, como algumas colegas nossas que fundaram institutos de segurança psicológica, esse tipo de coisa? Porque as pessoas estão adoecendo. Por quê? É diferente quando você me apresenta um trabalho e fala o seguinte, poxa, Denis, olha, por que você não... Você pensou em fazer de maneira diferente isso aqui, para ver se o reflexo que tem, ao invés de falar, puta, não gostei, isso aqui não tá bom, mas não ajuda a pessoa a desenvolver o raciocínio, tem maneiras e maneiras de falar. Né? E aí quando a gente volta para o líder, a cultura do walk the talk, que a gente aprende lá atrás. E também, não sei se concorda... O exemplo arrasta, a gente sempre sabe disso. E também tem outra coisa, né? Você até comentou no início da sua fala, que uma das questões é a própria reputação do líder, né? Porque uma coisa, não que deveria ser separada, mas assim, só para tentar entender, você tem compliance, o olhar para a empresa, pessoa jurídica, mas você também tem para a pessoa física. E quantas você deve ter visto isso, quantas vezes que teoricamente não arranhou a empresa, mas arranhou a vida pessoal. E às vezes o contrário, né? Às vezes aquele comportamento pessoal arranhou a empresa. Mas eu acho que hoje em dia, eu sempre comento isso nas palestras, enfim, nas aulas que eu dou, reputação,
Credibilidade é uma moeda muito importante hoje, né? Então, quando eu olho para o compliance, como você colocou no início ali, até como pessoa física mesmo, Sim. né? Como pessoa física, eu fico mais seguro também no mundo cada vez mais volátil, com muitas informações que não estão nas nossas mãos. Eu acho que, inclusive, a gente deveria ter exatamente o exercício ao contrário, é me fechar mais para correr menos riscos, não é? Como você falou, nesse sentido. Porque não está controlado, as coisas estão acontecendo aí. Então, um comentário que você faz, né, como você até comentou aí, uma reunião que você faz, daqui a pouco aparece uma gravação sua, né? Aí você nunca sabe. A gente vê isso todos os dias. Exatamente. Você não tem como se proteger disso. Eu acho assim, a gente não pode perder a nossa essência, mas a gente tem que passar a entender o que é o respeito pela ideia do próximo. Acho que a gente perdeu. Você pode acreditar que o N pode ser azul, eu posso acreditar que o N da November 4 pode ser verde. E qual é o problema disso? Né? Eu acho que ideias diferentes trazem a construção de uma terceira ideia melhor. E a gente precisa aprender a ceder em algumas situações. Meu pensamento, o único, ele não é o verdadeiro nem o melhor. Pode ser que o teu seja melhor do que o meu porque você fez sinapses melhores. E por que a gente não pode? O líder ele precisa entender, porque é aquilo que a gente brinca, né, Fabião? O cartão de visita ele funciona enquanto você está empregado. Sim. Porque depois que você não tem mais o teu sobrenome lá, que é o nome da empresa, não funciona mais. E a gente só é chamado para alguma coisa, muitas vezes, pelo momento de evidência que a gente fez, vamos ser sinceros. Claro. Porque quando a gente não tem esse suporte por trás de um grande nome empresarial, é muito mais difícil. É muito mais difícil. Então as pessoas precisam entender. Você está com uma camisa da N4. Se você for no supermercado com a camisa da N4, tem um significado dependendo do que você faz. Sim, lá. Claro. O cara do chão de fábrica, seja quem for, ele vai num açougue, ele vai em qualquer lugar, e ele comete alguma coisa, alguém vai virar e falar, nossa, olha como se comporta o funcionário dessa empresa. Isso. Tá arranhando a credibilidade do nome. Só completando, até por causa de comunicação, exatamente esse exemplo que você traz, ele piorou, porque hoje são as redes sociais. Você deve acompanhar, eu uso muito o LinkedIn, e às vezes eu confesso que eu fico até um pouco assustado, assustado no sentido assim, o deles vai lá e escreve alguma coisa que de repente pode ter sido em algum momento agressiva para um para outro, né, o tom às vezes, de novo como. Eu já vi várias pessoas, poderiam até em termos de advogado questionar isso, tá? Aí o cara vai lá e marca assim, ô Nissan, você concorda com esse comportamento do Denis? Porque ele busca ali que você trabalha na Nissan. Justamente, De novo, podemos até... É que ali o desafio aí é que não tem nenhum filtro, não foi feita nenhuma avaliação, né? Às vezes até um comentário seu, pessoal. Eu lembro de uma coisa que aconteceu no futebol, você falou de futebol agora há pouco, tem a Copa do Mundo chegando, uma pessoa, uma das empresas que eu trabalhei, prestei serviço, ela escreveu num domingo à noite, um jornalista famoso fez um comentário sobre o Flamengo. O jornalista famoso fez um comentário sobre o Flamengo na rede social dele. Né? O jornalista criticando o Flamengo. Esse cara, que era um funcionário dessa empresa, mas era um domingo à noite, na rede social, foi lá e criticou o jornalista. Usou palavras um pouco também que não precisavam, mas enfim, ele criticou o comentário do jornalista. Perceba, é o jornalista falando sobre futebol e eu, num domingo à noite... Vou lá, hein? E tal. O que esse jornalista fez, porque ele é muito conhecido, ele foi lá e marcou a empresa, que é a empresa que a gente prestava serviço, e falou assim, ô empresa X, você acha que é legal ter no quadro de funcionários esse tipo de comportamento, esse funcionário com esse tipo de comportamento? E aí, de fato, é como compliance, né? Que é só, olha, como é que você lida com isso? Porque, assim, foi um grande debate interno. Porque, de um lado, cara, ele estava falando sobre futebol, não tinha nada... Na teoria não tinha nada a ver. Não tinha nada a ver. Realmente, ele passou do ponto ali na fala, a forma que ele... Porque ele podia dizer, cara, eu não concordo com você, acho que você está equivocado, ponto. Tem outro ponto de vista e tal, mas... Mas não foi assim, né? Ainda mais numa rede social que todo mundo está vendo. Mas até uma pergunta, não sei se cabe até com um pouco do advogado, pela sua experiência. O que me chamou a atenção é que isso aconteceu com várias pessoas, em vários lugares, principalmente no LinkedIn. É o cara marcando a sua empresa e meio que te colocando em evidência, dizendo assim, fulano, você concorda com esse cara?
E aí uma coisa meio de ética, de compliance, eu não sei, como é que lidaria com uma situação como essa? Acho que o primeiro ponto é a pessoa entender que qualquer comentário que ela faz está linkado a um perfil Dela, no caso. dela, no caso. E vai existir uma consequência, porque hoje as pessoas batem de pronto quando leem alguma coisa que não satisfaz aquele pensamento que ela tem como a verdade dela. Pessoal, só um parênteses, o pessoal tá muito tóxico, muito angustiado, né? Parece que se você não fazer um negócio, eu já vou lá mas enfim. E vou lá e bum, não pode, não. Mas tem isso, Fabiano, as pessoas precisam começar, é a evolução que a gente está falando. Vamos voltar no papo? A gente precisa fazer evolução. Eu preciso entender o meio que eu tô. Hoje eu já não tô mais na rua discutindo, eu tô na rede social. Tá todo mundo vendo, E né? na rede social eu tenho algumas situações ali que eu me sinto mais protegido e entendo que eu posso falar o que eu quero, eu não posso. É aquilo que a gente sempre escuta, que atrás de uma rede social todo mundo é muito valente, né? E, gente, não, vamos entender que a discussão ela tem que ser sadia, respeitar as ideias contrárias e vão. E aí, o papel, seja quem for, pode ser líder, pode não ser líder. Sim. Se é um líder é pior, porque ele vai entender que aquele é o líder que tá organizando e organizando aquela empresa. Se não for, também pior, porque tudo vai estar ligado a alguma coisa. Quando você olha sob o ponto de vista, vou falar do compliance mesmo, né? Porque se fosse falar dentro do mundo do direito, você vai discutir porque você tem escolas de defesa, de acusação, seja o que for, para explicar o que for. A gente vê hoje, com todas as notícias que a gente tem hoje circulando na mídia de qualquer tipo de situação. Todo mundo defende tudo. Mas sobre o papel do compliance, mais uma vez, eu volto, a gente tem que ser proativo. A gente tem que dar um passo para trás e voltar na preparação dessas pessoas. Né? Como elas podem se comportar, não vou dizer o que é certo ou errado, mas olha, o mais adequado, no momento em que você se pronuncia, lembre sempre que você tem um sobrenome que é XPTO, vai refletir. E existem consequências. Porque é claro que depende do teu tamanho dentro da empresa, as pessoas vão linkar a um tipo de relação. Vão falar, olha, essa é a pessoa dessa empresa. Na época da pandemia, o que acontecia? Quantas pessoas deixaram de comprar bens de empresas que tiveram posicionamento A ou B? E que até hoje são assim. Por quê? Porque não se identifica com o propósito de vida dessa pessoa. Eu não vou dizer que está certo ou está errado, mas eu tenho que respeitar. Mas é o meu propósito de vida. Eu não quero trabalhar com empresas que tenham trabalho análogo à escravidão. Eu não quero trabalhar com empresas que não respeitem legislações. Eu não quero trabalhar com empresas que poluem o meio ambiente. Eu não quero... Porque são propósitos hoje. Qual é o mundo que você vai deixar para o seu filho? Qual é o mundo que vai ter amanhã? E como é que funciona? Pode parecer tudo muito bonitinho esse discurso, mas a gente precisa aterrissar, vir para a realidade e entender como a gente coloca isso no dia a dia. Não, e acho fundamental, Denis, esse ponto que você traz é o seguinte, né? Esse assunto bastante já tocado nas redes sociais. Você tem liberdade, né? Mas você também tem responsabilidade, tem consequências. Isso não quer dizer que você precisa ser um boneco, um fake. Não é isso. Você não precisa ser uma pessoa que não tem a sua essência. Mas você tem que entender que, apesar de ser o seu perfil, uma rede social sua, na verdade, o seu perfil, a rede social ela é aberta. Ela é aberta. Vou trazer o exemplo da nossa amiga Kitan. Talvez, não sei se você lembra desse caso, na época, uma comediante muito famosa, ela estava num avião nosso, na época, e ela fez uma crítica por uma comissária, na época, via rede social. E olha que interessante, acabei de te dar um exemplo agora de uma pessoa que criticou o jornalista. Naquele caso, eram funcionários nossos que não tinham nada a ver no sentido de ser o porta-voz, isso é importante dizer, ser o porta-voz da empresa, e se sentindo ofendido porque aquela comediante falou mal, começaram a criticar a comediante. Isso fugiu do controle. Então, se você vai falar assim, pô, Fábio, mas eu tô super do bem, inclusive eu estou defendendo a minha empresa. Apareceu que a empresa X, inclusive aconteceu recentemente, o caso do detergente que aconteceu recentemente, muita gente defendendo porque conhece a empresa. Tá tudo certo. O ponto é, você não é um interlocutor na empresa. Você não tem a procuração para falar em nome dela. Por mais que a sua verdade, por mais que você acredite, isso pode, inclusive, ficar... Eu me lembro exatamente de uma reunião que nós tivemos na TAM sobre esse assunto, e um dos comentários do jurídico, na época, foi para a liderança, dizendo assim, ó,
obrigado, diz para o seu colaborador, que bom que você tem esse orgulho, que bom que você defenda, mas não é na rede social. Porque isso vai, inclusive, eu me lembro que aconteceu isso até hoje, porque foi um dos primeiros cases que eu peguei lá. A comediante fez um comentário, aí a galera começou a criticar ela, e ela falou, acho que deve ter alguma coisa errada mesmo aí, porque esse excesso de vocês está me assustando. E claro que ela queria ibope, ela queria aparecer. Então perceba que não é só crítica, às vezes até a questão de tentar, entre aspas, defender quando você não é um interlocutor, ou quando você não foi... Aí tem uma questão de preparação para isso, tem muitas mensagens para isso. Então é interessante olhar isso, né? É interessante entender que a nossa voz, né, como você falou, principalmente quem tem um sobrenome corporativo, quando você assina um contrato, você tem um sobrenome corporativo. Você ganha, quer queira ou quer não. Exatamente, quer queira ou quer não. Então acho que esse é um cuidado. Ah, mas quer dizer que, Fábio, eu não posso escrever? Pode. Você tem que saber que tem consequências. Justamente. E entender que existem áreas especializadas para isso, porque muitas vezes uma resposta oficial da empresa, amparada por uma reunião como essa que você participou, ela vem justamente para estancar e parar. Isso. Para que não continue. Tudo tem um propósito. Inclusive até para... A gente está terminando aqui, falando nas nossas áreas que são parecidas, assim, co-irmãs aí, compliance, comunicação, às vezes por isso que às vezes as pessoas não entendem por que eu não posso tirar uma foto na empresa, porque tem tantas informações que estão também. Claro. Uma filmagem. Outro dia eu vi um detalhe interessante de uma empresa que um funcionário ele foi premiado com um resultado positivo da empresa e ele tirou uma foto e ele postou. E atrás aparecia um resultado financeiro daquela empresa. Ele está super feliz, né? Que tal. E ele ganhou o prêmio mesmo. A empresa deu um puta prejuízo, sabe por quê? Porque aquele resultado que estava lá não foi o que a empresa divulgou oficialmente. Olha só, tá vendo? E o cara foi super... E ele foi super do bem, porque ele estava feliz. Ele fez por orgulho de um trabalho dele e o reconhecimento que ele recebeu. Aí alguém vai dizer assim, a empresa sacaneou porque... Não sei. Não, gente. Qual é a regra? Exato. Eu não sei como é que funciona lá. Mas perceba, e essa é uma informação importante de comunicação, né? Nossa área é uma área que naturalmente tem de colocar em evidência as pessoas, tirar foto. Uma das empresas que eu estou fazendo trabalho recentemente, essa discussão de colocar foto de família. Tem várias questões que envolvem aí. Então, o nosso trabalho enquanto comunicação, para quem está nos acompanhando, ele é esse trabalho, entre aspas, de expor as pessoas, no bom sentido, assim, né? Claro. De mostrar na fábrica, nos escritórios, o café da manhã, o aniversariante do mês. Humanizar. Mas tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado. Porque se humanizar... Eu já vi coisa assim que outro dia o cara falou, cara, eu não quero que você coloque o meu aniversário. Eu não quero que as pessoas saibam do meu aniversário. Eu não quero estar em evidência. Eu não quero estar em evidência. Nesse caso, tinha até por questão de uma religião. A religião dele, ok. Mas olha como é desafiador, né? Cada um é um... Porque você sai de um senso... que você falou agora há pouco também, você sai de um senso cultural, né? Às vezes na nossa cabeça... Você sabe que na Ford, há muitos anos atrás, foi a primeira vez que isso começou a me chamar a atenção, porque a gente fazia uma carta, na época ainda era carta, tal, mandava para casa dos colaboradores falando da final de ano, festa de final de ano, Natal. Aí o diretor da imprensa me chamou, mas de uma maneira muito educada, falou, cara, a gente precisa só fazer algumas correções. Natal não é para todo mundo assim. Dependendo do que é a vida obviamente dela, da crença culturalmente dela. No Brasil... Isso, é isso aí. Culturalmente no Brasil, essa coisa do Natal, da Igreja Católica na sua maioria tal. Mas eu nunca esqueço disso. Ele falou, vamos fazer algumas pequenas correções. Eu lembro até que na época foi assim, tipo, boas festas. Isso, sabe? É isso aí. Assim, eu não lembro o termo que eu usava. Eu não escrevia assim, o menino Jesus, não era isso. Mas passavam nessa linha. Você mudou a forma tentando dar uma mensagem muito próxima daquela. É isso, né? Esse é um exemplo bem pequenininho, mas você vai potencializando isso nas imagens que a gente usa na comunicação das empresas, né? Nos símbolos. Porque é para todos. Ela não é para um grupo, ela é para todos. E de novo, né? Você falou bem no início da conversa, os símbolos que a gente usa. Hoje você tem que olhar, porque a gente conversa com o todo. Quando a gente está conversando com um grupo específico, a gente se prepara para aquele tipo de conversa. Mas quando você está falando com todos, é a questão de vamos trazer todo mundo, para que todo mundo se sinta pertencente e você não encare vieses ali dentro daquela conversa. Porque quando todo mundo se sente pertencente,
ele entende, não, o outro também tem que estar, o A tem que estar, o B também tem que estar, eu entendo que a mensagem está dessa forma, porque eles estão tentando trazer todos. E outra coisa, Denis, não sei se você concorda, quando a gente falou agora há pouco da questão da sociedade foi melhorando, não, foi se atualizando, principalmente dentro das organizações, a gente tinha esse todos e todos, é o que a gente coloca tipo, se vire, você gosta ou não gosta. Recentemente, já tem algumas empresas fazendo isso, eu diria mais para o mercado externo, mas acho que para o interno. Teve recentemente o Dia das Mães. Eu recebi uma mensagem do Palmeiras, e aí dizia assim, se você, por algum motivo, não acha essa data do Dia das Mães especial, pode ter acontecido um monte de coisa. Por razão X? Enfim, você perdeu a sua mãe. Isso. É só clicar aqui que a gente não vai te mandar nada falando sobre o Dia das Mães. Mas a gente vai continuar te mandando coisas sobre o Palmeiras, por exemplo. Olha a sensibilidade. É isso aí. Porque você também dá... Porque assim, não tem como você contratar todos, certo? Não tem como. Você pega uma empresa, quantos funcionários tem lá? No Brasil, nós estamos falando de 2.300 funcionários. Imagina, você não vai conversar com as 2.300 e perguntar para elas se elas querem o Dia das Mães, mas você pode ter um processinho lá interno de comunicação interna, dizendo assim, ó, se você não quiser receber o e-mail marketing de Dia das Mães, clica aqui ou manda uma mensagem para a gente. Eu acho que esse cuidado, a gente também precisa trazer um pouco isso, né? Porque, como você falou agora há pouco, a gente sempre foi assim, para todos, é assim que tem que ser, não, mas a gente precisa começar aos poucos trazer um pouco desse olhar. Não acho que seja uma coisa fácil. Não. Você pensar em processos e algumas mensagens, mas principalmente para essas coisas mais, entre aspas, mais, como que eu posso colocar, datas comemorativas, que não... É diferente do cara dizer assim, eu não quero saber sobre a empresa, eu não quero saber sobre a ISO, não. Isso você não tem escolha. Eu preciso te instruir sobre. Não quero saber sobre... Não é isso. Agora, o Dia das Mães, o aniversário, não sei do que, tal, talvez você possa ter essa escolha, entende? Entendo. Você sabe o que você estava falando, eu lembrei quando eu comecei a trabalhar aqui, lá no call center da aviação, a gente era instruído, principalmente porque às vezes você tinha aqueles speeds padrões de recepção, e quantas vezes você tinha colegas que atendiam a ligação e tinha falecido um ente familiar. Aí você vai lá com toda alegria, bom dia, não sei o quê, né? E você era treinado para poder trabalhar com esse tipo de situação. A gente tinha uma pegada muito humana de entender isso daí. Não é à toa que despertou interesse de gente de fora para vir aqui e fazer negócio, né? Perfeito, é isso mesmo. É algo, eu sempre falo, uma vez o Julião, que vovô, com a permissão dele, uma vez a gente estava numa reunião e nunca esqueço que ele foi o único cara que levantou a mão e falou assim, não, acho que é importante a gente reconhecer quem estava aqui há 10, 15, 20 anos atrás, porque esses caras têm todo uma importância, porque eles construíram algo que despertou interesse para que hoje essa empresa despertasse o interesse de outros. Nunca esqueço disso daí, né? Porque na época ficava, quem tem 5, quem tem 10, isso aqui, puta, 20, você ficava até meio assim e tal, né? E, sabe, acolher isso aí. num momento de dificuldade. Perfeito. Excelente exemplo, né? Até para fechar, é isso, né? Respeitar. Em todas as empresas vão acontecer isso, né? Todas as empresas, alguém está vivendo isso agora, né? Antigamente era assim. O cara que tem 20 anos, ele tem um momento, naquele momento, até hoje, mas naquele momento tinha um outro olhar, a sociedade era com outros olhares, né? Super. Denis, obrigado, cara. Só quero te agradecer aqui pela oportunidade, pela fala, por ter a gente se conectado novamente. Agradecer a quem está nos acompanhando aqui. Continue essa semana agora, primeira semana de junho, a gente está fazendo essa série especial, até porque agora vai ter a pausa da Copa do Mundo também. Vamos ver se o nosso Brasil consegue... Brasil, olha aqui, ó. Vamos ver se o Brasil consegue ir bem na Copa do Mundo. E aí a gente, inclusive na época da Copa do Mundo, a gente vai dar uma paradinha aqui, até justamente para não conflitar aqui a questão da atenção das pessoas, tá bom? Então continue aqui acompanhando nosso podcast nessa semana. Se você tiver alguma sugestão, né, nos próximos meses, aí, a partir de julho, a gente volta com o tema. Um grande abraço, sucesso pra gente. Para nós. Obrigado, pessoal. Um abraço a todos.